Vamos retomar o RadTalks. Meu nome é Bruna, sou residente do segundo ano de Radiologia aqui da UFTM. E o tema da apresentação hoje são as doenças comuns da vesícula seminal. Apesar do nome aqui comuns, no geral, as doenças que afetam a vesícula seminal são bastante raras. O que a gente vê, na maioria das vezes, são patologias aí de estruturas vizinhas, principalmente da próstata, que acaba aí secundariamente afetando a vesícula seminal. Então, acaba que ela é mais coadjuvante, assim, na maioria das vezes. Mas é importante, por mais que seja rara, a gente ter certo conhecimento. Aqui um roteiro da apresentação, a gente vai abordar um pouquinho da embriologia, anatomia, os achados de imagem normal, quadro clínico esperado, quando a gente tem alguma alteração aí na vesícula seminal, alterações congênitas, como a genesia, hipoplasia, cistos congênitos, algumas alterações inflamatórias e infecciosas, como a vesiculite seminal, abscesso, falar um pouquinho da amiloidose, algumas neoplasias primárias e secundárias e outras alterações que, porventura, pode ocorrer aí na vesícula seminal. Começando pela embriologia, a gente tem que no final da 5ª semana de gestação, o botão ureteral, ele surge aqui do ducto mesonéfalo, ele é conhecido também como ducto de Wolff. Na 6ª semana, esse botão ele vai fundir com o blastema metanéfrico e vai dar origem ao rim primitivo, também denominado de mesonéfrico. E aí, entre a 6ª e a 7ª semana, esse rim primitivo ele começa a se deslocar superiormente, cranialmente, bem como o ureter ele obtém uma abertura separada na bexiga e também vai começar a migrar cranialmente. Na 12ª semana, já sob a ação da testosterona, a gente tem um botão aqui no terço distal desse ducto mesonéfrico se diferenciando na vesícula seminal, e aí no decorrer das semanas, o restante desse ducto mesonéfrico vai se diferenciar nas outras estruturas, como os ductos deferentes, o ducto ejaculatório, o epidídimo, além de outros. Então, visto isso, a gente consegue, perceber que existe uma relação bem estreita, bem direta entre as anomalias de desenvolvimento da vesícula seminal com as anomalias renais e ureterais. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque muitas das vezes algumas das alterações da vesícula vai ser acompanhada também com alterações do trato urinário. A vesícula seminal ela é considerada glândulas acessórias que têm um importante papel na fertilidade masculina, isso porque ela produz grande parte do fluido seminal, cerca de 50% a 80% do volume total ejaculado é produzido e secretado pela vesícula seminal. Com relação à anatomia, a topografia dela, a gente vê que a vesícula seminal está entre o reto e a bexiga. Posteriormente, a gente tem uma face aqui retrovesical, anteriormente a base da bexiga. Um pouco inferior e anterior, a gente vai ter a próstata. E chegando aqui mais medialmente, a gente tem a ampola do ducto deferente. Nessa outra imagem, a gente também consegue ter uma noção da anatomia. Os ductos deferentes chegando aqui mais a nível aqui da linha média, para se juntar e formar o ducto ejaculatório, que vai aqui chegar na uretra prostática. Existem algumas medidas que não são tão bem estabelecidas, mas o artigo que eu tirei da radiográfica, ele coloca esses valores para a gente. A vesícula seminal, geralmente, ela vai ter de comprimento cerca de 3 centímetros, com alguma variação, diâmetro cerca de 1,5, um volume estimado em 13,7. A parede, ela pode geralmente variar de 1 a 2 milímetros, isso medido pela ressonância, mas como eu disse, não é um valor assim, bem estabelecido. É importante a gente saber que a vesícula seminal, ela aumenta com a idade, então da criança para o adulto, ela vai aumentando, e depois de adulto para mais idoso, tem uma regressão, uma diminuição desse volume. É normal, às vezes, a gente ter uma discreta simetria, então nem sempre vai ser patológico quando a gente vê uma menor que a outra. De achados de imagem normal, a ultrassonografia transretal é geralmente a primeira modalidade de exame realizado para avaliação das vesículas seminais. E aí o que a gente vai encontrar? Geralmente a gente tem como se fosse uma massa bilateral, bem acima da próstata, que a gente vê aqui que é a vesícula seminal. Nessa porção mais medial aqui, em que ele aponta com a seta, a gente tem os ductos deferentes. Aqui no corte mais alongado, oblíquo, a gente vê o ducto deferente como se fosse uma massa mais tubular, uma estrutura mais tubular alongada, chegando aqui e se juntando com a vesícula seminal.
Então, geralmente, é essa imagem aqui que a gente vai esperar ver numa ultrassonografia transretal da vesícula seminal. Na tomografia, a gente tem um aspecto que eles colocam tipos de gravata em borboleta no corte axial. A gente vê aqui, ó, entre a bexiga e o reto, essa estrutura que parece, né, lembra uma gravatinha de borboleta, é a vesícula seminal. Aqui no corte sagital, a vesícula seminal está aqui, entre o reto e a bexiga. E no corte coronal, é essa estrutura um pouquinho mais alongada que a gente vê, né, junto da bexiga e da próstata. Na ressonância, a gente tem um padrão de sinal. Geralmente, essa vesícula seminal ela se apresenta nas sequências ponderadas em T1 com sinal baixo a intermediário, e nas sequências ponderadas em T2, elas vão ter um sinal mais alto, né? As paredes podem até ter um baixo sinal, mas como padrão, geralmente, em T2 ela tem um alto sinal. Nessas imagens aqui de ressonância ponderada em T2, a gente consegue ver esse sinal mais alto, e aqui na seta ele mostra os ductos deferentes chegando, né? Um ângulo aqui em que ela chega na vesícula seminal, né? Se juntando aqui na linha mediana. Então, essa é a estrutura que geralmente a gente vai ver na ressonância. Em quadro clínico, geralmente, esses pacientes, eles acabam tendo esses diagnósticos de maneira mais incidental. O paciente assintomático vai fazer exame por algum outro motivo e aí descobre ali alguma alteração. Mas, quando tem alguns sintomas, a gente pode ter sintomas irritativos, né, principalmente quando a gente tem um processo inflamatório infeccioso, obstrutivos também, quando a gente já tem alguma lesão que faz algum efeito de massa, de trato urinário inferior. A gente tem também infertilidade, né, devido àquela função principal que a vesícula seminal tem. Então, às vezes, muitos pacientes que vão em investigação de infertilidade acabam encontrando aí alguma alteração de vesícula seminal. E pode ter também hematospermia, que é uma alteração geralmente muito relacionada com processos inflamatórios da vesícula seminal, mas que também pode ser encontrada em outras patologias, principalmente de próstata e uretra. Então, não é específico aqui só da vesícula seminal. Outras alterações podem vir a ter esse sinal. Iniciando, então, nas alterações congênitas, a gente pode ter a agenesia tanto unilateral quanto bilateral. A agenesia, no geral, é bastante rara. Ele coloca uma prevalência de 0,08%, então é bastante raro de ocorrer. A agenesia unilateral, ela geralmente ocorre por um insulto embriológico que ocorre antes lá da 7ª semana. Então, a gente vê que a gente vai ter alterações também de trato urinários associados, porque a gente tem ali uma falência do ducto mesonéfrio, né? Então, é muito comum a gente ter junto à agenesia unilateral uma agenesia renal ipsilateral, olha, a prevalência chega a quase 80% de associação. Pode ter também ureter ectópico, obstrução de ducto ejaculatório e agenesia de canal deferente. Nessa imagem aqui, um corte axial da ressonância, né, ponderado em T2, a gente vê a ausência da vesícula seminal do lado esquerdo, e aqui na setinha ele aponta que tem o vaso deferente está presente, né, a vesícula seminal que não. Nesse paciente específico, ele não tinha nenhuma outra alteração de rins e vias, né? Mas o mais comum é que a gente tenha alterações aí de trato urinário associado. Aqui só uma prevalência que o artigo trouxe também, né? Cerca de 9% pode ter o rim normal, como era o caso desse exemplo aqui. A agenesia bilateral, ela já está mais relacionada com mutação no gene regulador da condutância transmembranar da fibrose cística. Então, praticamente, todos os pacientes que apresentam a agenesia bilateral vão ser pacientes que têm fibrose cística. Existe também uma associação com a agenesia bilateral dos vasos deferentes, e nesses casos aqui, o trato urinário, os rins, eles vão estar normais. Então, sempre fazer essa associação de agenesia bilateral com a fibrose cística. A hipoplasia também é uma alteração congênita, por definição é uma vesícula seminal subdesenvolvida, né, pequena. Ela está muito relacionada com infertilidade e ejaculação de baixo volume. Não existe um critério diagnóstico bem estabelecido, como eu disse anteriormente, a gente não tem valores
bem descritos aí, né, pela literatura. Eu trouxe aqui ficou um pouquinho circulado, mas de uma referência que eu tirei, ele traz um comprimento menor que 2,25 centímetros e um diâmetro menor que 0,5 centímetros. Mas acaba assim que a gente tem que ver meio que por comparação, não tem de fato um critério diagnóstico estabelecido. Aqui, então, ultrassom transretal, em que a gente vê o volume da vesícula seminal reduzida, e aqui a gente tem na ressonância também, que eu trouxe até um comparativo, né, para a gente ver como deveria ser. Aqui no exame normal, a vesícula seminal, ela se apresenta aqui, né, maior. Aqui também a gente consegue ver, avaliar bem melhor a vesícula seminal do que nesse exame. Existe uma associação também da hipoplasia com algumas outras condições, descrito com hipogonadismo, com criptorquidia, e como as outras alterações aí congênitas, a gente pode ter associado a anomalias geniturinárias. Agora, os cistos congênitos, que é outra alteração aí congênita, geralmente eles decorrem de uma drenagem insuficiente que ocorre devido à atresia dos ductos ejaculatórios. Isso vai causar uma distensão ali na vesícula e vai levar à formação desses cistos. O diagnóstico é bem mais feito durante a segunda, terceira década de vida. Muitos dos pacientes são assintomáticos, mas alguns deles podem ter como sinais e sintomas hematúria, hematospermia, infertilidade e infecção urinária. Existem algumas associações também aí relacionadas, como um exemplo aí de doença congênita, a gente também vai ter alterações geniturinárias associadas. Na maioria dos casos, é comum a gente ter, então, a genesia ou uma digenesia renal ipsilateral. Pode ter a genesia de ducto deferente associada. Pode ter casos aí de inserção anômala de vasos da vesícula seminal, dos ductos deferentes, do ducto ejaculatório e uretra prostática. E também existe uma associação com essa síndrome de Zinner. É Zinner? Que é a junção de uma tríade da genesia renal unilateral, do cisto da vesícula seminal ipsilateral e a obstrução do ducto ejaculatório, né? Essa síndrome também é decorrente ali de uma falha da embriologia do ducto mesonéfrico. Não sei por que ficou menor aqui. E os cistos da vesícula seminal bilateral, né, quando ele se encontra bilateralmente, tem uma associação muito forte com a doença renal policística, né, em casos que variam em 50%. Aqui é um exemplo de um exame, uma ressonância, paciente de 53 anos, corte axial, ponderada em T1, que mostra um cisto hemorrágico saindo aqui da vesícula seminal direita. Existia aqui também um pouquinho de conteúdo hemático junto, e aqui ele mostrando que tinha uma associação com a genesia renal ipsilateral, do lado esquerdo. Desculpa, eu falei direita, era esquerda ali na vesícula. Aqui é um exemplo de cistos bilaterais, a gente percebe essa estrutura de alto sinal aqui numa imagem ponderada em T2, com expressão de gordura. A gente tem essas imagens císticas dos dois lados, e era um paciente que também tinha rins policísticos associados. Existem também casos de cistos adquiridos, geralmente eles vão estar relacionados a processos secundários, a infecções ou a processos cirúrgicos. Isso porque ali causa uma obstrução, uma cicatriz, e vai levar à obstrução dessa drenagem e à formação do cisto. Geralmente, os cistos adquiridos, eles são mais comumente bilaterais. E para a gente fazer o diagnóstico, né, para a gente poder diferenciar, é importante a gente excluir outros cistos verdadeiros. O doutor até deu uma aula para a gente desses cistos, né, periprostáticos, que também podem ocorrer e às vezes confunde a gente. Então, é importante a gente excluir esses diagnósticos diferenciais por meio da avaliação da topografia, né? Ver direitinho onde que esse cisto está insinuando, está se formando, o conteúdo desse cisto, e alterações com outras alterações geniturinárias que falaria a favor de cistos congênitos. A vesiculite seminal, que aí é um exemplo de alteração inflamatória infecciosa. Geralmente ela ocorre secundariamente à prostatite bacteriana, mas também pode ocorrer por uretrite e outras condições inflamatórias infecciosas de trato geniturinal. Como sintoma, que o paciente ele já é mais sintomático, ele pode ter dor lombar, sintomas urinários irritativos, obstrutivos, pode ter hematospermia, pode ter diminuição de volume do sêmen, né? De exames de imagem, a gente tem
Nesse exemplo aqui, ultrassom transretal, em que a gente percebe um aumento da vesícula seminal. Então, é como se ela estivesse mais edemaciada. Aqui é no exame transretal. E aqui, numa imagem de ressonância ponderada em T1, em que a gente vê também esse aumento difuso, né, esse espessamento difuso da parede. Pode ter realce na toma. Existe uma outra variante da vesiculite, que é a vesiculite crônica. Ela é bem rara de ocorrer, geralmente ela está associada com casos endêmicos de esquistossomose e de tuberculose, mas é bastante rara de ocorrer. Aqui mostrando uma outra incidência, aqui, nossa, que eu já mostrei, né? O abscesso está relacionado muito com pacientes que têm diabetes ou pacientes que passaram por alguma manipulação cirúrgica ou ainda por extensão direta de abscesso prostático. Geralmente essas são as condições mais ligadas aí à formação de abscesso, que no geral é uma condição rara de ocorrer. Os sintomas eles podem ser inespecíficos, então o paciente vai ter sintomas aí de infecção, disúria, febre, dor perineal abdominal, retenção urinária, ejaculação de material purulento. Aí, quando a gente faz a investigação, a gente pode se deparar aí com esse abscesso na vesícula seminal. Então, aqui ele mostra uma lesão que no ultrassom transretal, uma lesão com parede bastante espessa, o material aqui não está tão heterogêneo, mas ele descreve que poderia ser mais heterogêneo, e aí a gente desconfia, então, de abscesso na vesícula seminal. Na tomografia, a gente pode ter, então, essa massa, essa lesão, né, com densidade heterogênea, densidade de tecidos moles, pode ter presença de gás, pode ter sinais, né, inflamatórios adjacentes, então, densificação de gordura, pode ter um realce periférico, como a gente vê aqui, né, nesse exame de tomografia com contraste, um realce mais periférico, aqui era o caso de um abscesso que veio proveniente da próstata. E na ressonância, eu não trouxe aqui um exemplo de imagem, mas o padrão seria a gente ter, no exame ponderado em T1, de ISO a hipossinal. No T1 com realce, a gente teria também um realce periférico. Em T2 seria o hipersinal. Então, acaba que a gente teria aquele padrão normal da vesícula seminal. E no DWI, a gente teria o autossinal. A amiloidose é uma outra condição que pode ocorrer na vesícula seminal. Geralmente, ela vai ocorrer em pacientes idosos. Existe uma prevalência que o artigo trouxe de 21% de pacientes com mais de 76 anos foram encontrados esse diagnóstico, né, de amiloidose da vesícula seminal. É mais comum a gente ter o acometimento da vesícula seminal quando a gente tem os casos de amiloidose focal do que na amiloidose sistêmica. Clinicamente, o único achado, assim, que foi dito foi hematospermia, então o paciente geralmente é assintomático com relação a sintomas de trato urinário, genital. E aí, nos exames, a gente vai ver na ressonância um espessamento difuso da parede com baixo sinal em T2. Então, o sinal ele fica mais difusamente baixo, né? O normal seria a gente ter um T2 com alto sinal e ele perde esse sinal mais difusamente. É claro que entram outros diagnósticos diferenciais, mas aí é uma condição que a gente deve lembrar quando a gente tem algum exame parecido. Baixo sinal em T2, espessamento da parede, Isso. E uma prevalência de 20% da população geral. Em idosos, certinho? Entrando nas neoplasias primárias e secundárias, no geral são condições raras também de ocorrer. A gente vai ter os tumores benignos e os malignos. Os benignos primários, eles são extremamente raros, mas a gente tem que saber que ocorre. E os malignos, e os malignos, geralmente, os mais comuns vão ser os secundários, e aí eu vou comentar adiante. Aqui eu só trouxe um quadrinho para demonstrar quais são os tipos que a gente pode ter. Entrando, então, no cistoadenoma, que é um subgrupo benigno de tumores epiteliais estromais mistos. Esse tipo aqui de tumor, ele pode levar a uma compressão das estruturas adjacentes. Geralmente, a gente tem uma massa cística com uma densidade de tecido mole, pode ter alguns septos, e aí a gente vai desconfiar de acordo com a topografia mesmo, né? Tá ali na topografia de vesícula seminal, né? Entre a bexiga e o reto, a gente pensa nesse diagnóstico, que ele mostra a bexiga
deslocada anteriormente, né, e comprimida. Um dos sintomas é que o paciente pode ter dificuldade na micção e hematúria. O teratoma é uma outra condição de neoplasia primária da vesícula seminal. Como uma apresentação, ele vai apresentar como uma lesão cística heterogênea com áreas de alto sinal em T1 e tem uma queda de sinal nas sequências com saturação de gordura. Então, isso é o que vai levar a gente a pensar nesse diagnóstico. Aqui a gente tem as imagens de ressonância em T1, aqui com a saturação de gordura, em que a gente observa essa lesão cística aqui na vesícula seminal e ela perde o sinal aqui na sequência com saturação de gordura. Aqui é em T2, demonstrando lesões císticas associadas. Então, a grande dica para o teratoma vai ser essa perda de sinal nas sequências ponderada, nas sequências com saturação de gordura. O adenocarcinoma é o exemplo de neoplasia primária maligna mais comum da vesícula seminal. Em geral, ele dá sintomas inespecíficos, até por isso, muitos dos diagnósticos é feito mais tardiamente. E aí, para a gente fazer o diagnóstico do adenocarcinoma, a gente tem que excluir a invasão da vesícula por outros cânceres mais prevalentes, né, como a próstata, a bexiga e o reto. Além disso, o tumor ele tem que ter uma localização principal ali na topografia da vesícula seminal. Nesse exemplo aqui, ele mostra para a gente essa massa aqui entre as estruturas da vesícula seminais. Aqui é numa imagem ponderada em T2 e ele tem um sinal mais baixo. Então, na tomografia pode ter várias descrições, uma massa sólida com realce heterogêneo, centradas aí em torno da vesícula seminal, e na ressonância essas lesões também heterogêneas, lobuladas, pode ter pontos de necrose. Isso vai chamar, então, a atenção para adenocarcinoma. Mas, como eu disse, todas as afecções que afetam primariamente a vesícula seminal é muito rara. Então, a gente sempre tem que excluir outras condições aí mais prevalentes. As neoplasias secundárias, essas, dentre das neoplasias, são as mais comuns. E geralmente vão ser processos vindos da próstata, da bexiga e reto, principalmente da próstata. Quando a gente tem invasão da vesícula seminal aí, pelo câncer de próstata, isso já confere um fator de pior prognóstico, então é importante a gente fazer essa avaliação. No ultrassom, a gente vê uma massa sólida que acaba se estendendo para a vesícula seminal, então o paciente já com diagnóstico de próstata ou com alguma alteração ali na próstata, a gente percebe que essa massa ela se estende para a região da vesícula seminal. Aqui no ultrassom transretal, a gente tem a próstata aqui, a gente até perde um pouco a diferenciação de próstata e vesícula. Aqui ele coloca uma massa na região da vesícula seminal, né, que se estendeu da próstata, né? Esse paciente ele tinha câncer de próstata e foi considerado, então, uma lesão secundária. Na tomografia, a gente vai ter massas de tecido mole, né, na área de vesícula seminal, e a gente pode ter uma obliteração entre o ângulo da próstata e da vesícula. Isso é uma dica também para a gente ver, né, essa infiltração do tumor acometendo a vesícula seminal. Na ressonância, a ressonância é um pouco mais precisa para a gente fazer essa avaliação de invasão da vesícula seminal pelo câncer de próstata, tem uma especificidade até alta, né, até 95%. E aqui, mais uma vez, a gente percebe uma queda de sinal importante, né, isso é uma dica. Ó, a gente, além de ter perda de arquitetura, esse baixo sinal em T2 vai ter um alto valor preditivo para a gente pensar no acometimento aí tumoral. Né? Como a gente pode ver aqui, aqui são os ductos deferentes que também foram acometidos e a vesícula seminal apresentando áreas aí de baixo sinal na sequência ponderada em T2. Aqui um outro exemplo, era o mesmo paciente do primeiro exame, mostrando aqui no corte sagital, mostrando essas áreas aqui de baixo sinal da próstata, né? Que a gente tem a bexiga, o reto aqui, então é bem na topografia da vesícula seminal no paciente já sabidamente com tumor de próstata. E aqui um outro exemplo, mostrando mais uma vez essa perda de sinal na sequência ponderada em T2, toda a vesícula seminal está com baixo sinal, também era um paciente já com câncer de próstata e aí invasão para a vesícula seminal. Mesmo paciente, aqui num outro corte, no corte coronal, no corte sagital, mostrando a perda de sinal.
Mas também a gente pode ter aí tumores de outros órgãos adjacentes, como a bexiga e o reto, e também por metástases de órgãos à distância, mas isso são mais raros de ocorrer, né? E aí a gente vai ver uma massa de tecido mole envolvendo a vesícula seminal, pode ter espessamento de parede, pode ter a perda de sinal mais uma vez. E isso, né, para a gente fazer esse diagnóstico, a gente tem que levar todo o contexto, levar em consideração todo o contexto clínico. Aqui é um exemplo de um paciente que tinha já uma história de retirada do reto por um carcinoma retal. E aí tinha essa massa bem na topografia, né, entre a vesícula e o reto, que foi atribuída aí ao tumor já invadindo a vesícula seminal, já pegando até parte aqui da bexiga, da parede da bexiga. Aqui um outro exemplo também de um paciente que tem câncer retal, aqui a massa fazendo um espessamento focal da vesícula seminal direita. Então, era mais um exemplo aí de câncer retal com invasão para a vesícula seminal. Existem algumas outras alterações que fogem dessas que eu comentei com vocês, que muitas das vezes pode simular patologias, como é o caso das alterações pós-cirúrgicas. Né? Quando a gente faz a prostatectomia radical, a gente retira toda a próstata e a vesícula, mas algumas vezes pode ficar algum tecido remanescente ali da vesícula. E aí, quando a gente repete o exame, a gente depara com essa alteração e pode até pensar em outros diagnósticos. Mas nesse caso aqui, por exemplo, era esse caso, né, de um paciente que fez uma prostatectomia radical e ficou um remanescente aqui de tecido da vesícula seminal que simulava aqui vários cistos, né? Então, é uma condição que acaba acontecendo. Um outro exemplo de alterações pós-cirúrgicas, paciente que foi submetido a uma proctocolectomia, aqui a gente tem duas sequências, um corte axial e aqui uma tomografia com contraste, em que a gente vê a vesícula seminal e os vasos deferentes deslocados posteriormente pela ausência do reto. Então, muitas das vezes, nessas condições aqui, a gente pode acabar simulando, né, uma massa expansiva, mas não, era só mesmo a vesícula seminal que foi deslocada. Então, entra aí no diagnóstico diferencial até a recorrência de tumor, a gente tem que ir excluindo esses diagnósticos. Um outro caso aqui, que é pós-radioterapia, ou quimio, ou reposição hormonal. Então, pós esses tratamentos, a gente também pode ter alterações na vesícula seminal, que pode aí simular outras patologias. Nesse caso aqui de radioterapia, a gente pode ter tanto alteração de tamanho, de espessamento da parede, inclusive com queda de sinal em T2. Como a gente pode ver aqui, era um paciente que foi submetido à radioterapia por câncer de próstata, e a gente percebe que a vesícula seminal está com as paredes mais espessadas, inclusive os ductos deferentes. Então, é uma alteração aqui decorrente da radioterapia, mas que a gente poderia, às vezes, também pensar em outros diagnósticos. Tudo a gente tem que levar em consideração o contexto que o paciente está inserido. Como take home, né, as mensagens principais aqui sobre esse assunto. Lembrar que a vesícula seminal tem um importante papel na fertilidade masculina, né? Esse é o papel aí fundamental, mais importante dela. As doenças que envolvem, de uma maneira geral, a vesícula seminal e os vasos deferentes são muito raras, mas não por isso a gente tem que conhecer. Devido à proximidade com a próstata, acaba que é muito mais comum a gente ter processos aí decorrentes da doença da próstata do que realmente da vesícula seminal. Lembrar que a invasão do tumor secundário frequentemente é observada em pacientes que têm câncer de próstata, bexiga ou reto, é claro, ali devido à proximidade anatômica. Embora raros, pode ocorrer neoplasias primárias, então a gente não pode esquecer também. E aí, devido às estreitas relações embriológicas com o trato urinário, as anomalias congênitas da vesícula seminal também é frequentemente associada a outras anomalias urológicas e genitais, né, que é aquela questão da embriologia que eu comentei com vocês. Ultrassom e ressonância são os principais exames aí utilizados. O ultrassom geralmente é o primeiro exame realizado. A ressonância, a gente acaba tendo mais detalhes das lesões. E é importante, então, de maneira geral, o conhecimento da embriologia e da anatomia para a gente poder reconhecer essas alterações e fazer o diagnóstico. Aqui são os artigos que eu peguei para fazer, principalmente esse aqui, que ele fala bastante dessas alterações da vesícula seminal. Certinho?